Deixa eu começar o dia de hoje com uma frase que eu peguei no livro ontem, e essa frase, para mim, ela tem muito significado quando a gente analisa o contexto de como a frase foi gerada. O mundo é redondo igual uma laranja. Isso dito por um personagem do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. É uma frase óbvia, né, para a nossa realidade no dia de hoje. Mas quando a gente entra no contexto do livro de 100 Anos de Solidão, escrito brilhantemente por Gabriel Garcia Marques, a frase tem uma conotação muito bacana. Toda a história que é contada até ele chegar nessa frase faz dele um escritor genial. E a gente pega essas frases e traz para cá nesse momento para a gente começar esse vídeo no dia de hoje, para a gente conversar com você que me segue, que me acompanha, já agradecendo aquelas pessoas que eu encontro na rua, que me reconhecem e que vêm falar comigo. Se isso acontecer com você, fique à vontade, eu gosto de gente. Posso estar ocupado, cheio de coisa para resolver, mas seria um prazer se você me acompanha e venha falar comigo. Vamos para mais um vídeo aqui direto desse perfil do Armarinho do Fábio. A terra é redonda igual uma laranja. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos começar o dia aqui falando com a linha, pegando a linha Clea Duplo. Se você não conhece ainda a linha Clea Duplo, tem aqui na nossa loja um fio que eu sou apaixonado desde o lançamento. Pela ideia, pela construção, pela possibilidade que ele trouxe para a gente de trazer um segundo fio importante do mesmo texto, o mesmo texto da Liane, por exemplo, de trazer um segundo fio de possibilidade para a gente com o mesmo fabricante, que a Liane é da Círculo, tem Tex 295, a linha Clea Duplo também da Círculo, Tex 295, mas com fios diferentes. Quando a gente vai desenrolar o fio, a gente vê que ele tem os microfios, os fios menores, que eles se entrelaçam, eles são torcidos para formar o fio final. E aí, visualmente, a gente já começa a perceber a diferença da Clea Duplo com a Liane. Fábio, o que daria para fazer com as duas? As mesmas coisas, mas com resultados diferentes. Alguns gostam mais da Anne, outros gostam mais da Clea Duplo. Recomendaria que você testasse as duas. Eu gosto demais dessa história aqui da Clea Duplo, porque é um fio que trouxe novidades para o mercado. E tudo aquilo que traz novidade, traz consigo o efeito novidade, que desperta em nós a vontade de querer, por exemplo, experimentar, para saber o que ele nos oferece. O efeito novidade a gente pode utilizar, inclusive, na nossa vida. Um fato novo, uma história nova, uma ideia nova, um projeto novo, uma vontade, uma roupa nova, um modelo, cortei o cabelo, tudo isso pode nos ajudar a gerar esse efeito. Gatilhos de despertar gatilhos de curiosidade, de a gente experimentar coisa nova. Por que não, né? A Clea Duplo tem tudo isso no seu projeto. Vamos para mais um vídeo aqui direto da Armarinho do Fábio. Que coisa linda ter você por aqui. Se precisar, me manda mensagem que eu estou por aqui. Eu peguei o trecho da obra de Gabriel Garcia Marques. O livro chama 100 Anos de Solidão. É um escritor, me perdoe se eu estiver errado, colombiano. Estou no início da obra. As primeiras páginas li e reli algumas vezes, até porque eu tenho uma certa dificuldade de concentração, às vezes as ideias passam despercebidas, e eu retorno, porque sempre quando a gente lê de novo, é como se a gente estivesse lendo um livro que a gente não leu, ou absorvendo novas informações. Isso favorece a retenção e memorização, no meu caso especificamente, cada um com o seu jeito, a sua forma. A terra é redonda como uma laranja. Ele trouxe nessa frase coisa óbvia, né? A gente já sabe, né? Desde que mundo é mundo. É uma afirmação que traz coisas óbvias, né? Quando a gente um dia aprende na escola que a terra é redonda. Enquanto a gente é criança, tudo é novidade pra gente. Os meus pequenos, talvez a menina, já tenha ouvido falar de que a terra é redonda. O pequeno ainda não sabe. O personagem de Gabriel Garcia Marques, José Arcadio Buendia, ele foi estudar por ele mesmo. E ao final de muito estudo, de esquentar a cabeça, de ficar com febre, do jeito que Gabriel Garcia Marques conta, que envolve a gente na narrativa, de todo aquele estudo que ele fez, né, gera certa curiosidade para saber como termina, para no final ele sentado na mesa com a família dizer: a terra é redonda como uma laranja. Sua esposa disse: meu marido endoidou. E assim segue a história com muitas possibilidades, porque a literatura nos oferece possibilidades da gente contar da gente criar uma história, da gente criar o mundo à nossa maneira. O mundo da literatura é livre. Eu posso trazer um super-herói, um monstro, fazer os dois brigarem,
fazer o monstro virar super-herói, o monstro virar herói e vice-versa. E assim a história segue, eu posso criar o mundo da minha maneira. Tem gente que é até recomendável a gente escrever, porque escrever tem uma função de atividade terapêutica. A gente consegue, sabe, descarregar de alguma maneira as nossas emoções, refletir melhor. A literatura tem esse papel de me ajudar nesse processo de um melhor entendimento sobre mim e até de fornecer criatividades para que a gente acrescente isso à nossa vida. Na hora que eu vou contar uma história para o meu filho, para eu criar uma narrativa e que essa narrativa me favoreça. Na hora que José Arcadio Buendia descobriu que a Terra é redonda, ele percebeu que tinha muita coisa a ser aprendida. E nessa, né, imagina, né, um planeta arredondado, né, onde a gente, imagina, se do outro lado, em tese, a gente estaria de cabeça para baixo, mas não está. A gente está sempre na posição plana. Olha como isso, se a gente for aprofundar essa questão, que existem coisas que são tão óbvias que a gente passa despercebido. Gabriel Garcia Marques criou todo um enredo para entregar no final uma frase óbvia, trazendo todo o contexto a sua genialidade. Aquilo que a gente já sabe, às vezes, é o tesouro que está guardado dentro de nós. E que a gente precisa ter isso, muito cuidado com isso, né? Com uma forma que eu apresento, como que eu conto a história, como que eu digo quem sou, como eu me relaciono com as pessoas, né? Como eu pego essa história para abrilhantá-la, porque eu preciso me lembrar do poder que eu tenho e da minha capacidade de iluminar quem está à minha volta. Eu ilumino quando eu sorrio para as pessoas, quando eu brinco com elas, quando eu reconheço nelas o grande valor que elas têm, quando eu dou a elas o significado que a história delas merece. Isso é um processo super desafiador, inclusive para quem vende. Porque se as pessoas gostarem de você, se as pessoas acreditarem na sua história, existe uma possibilidade delas, uma tendência maior delas darem preferência a você em alguns momentos. Lógico que o preço conta, né? Que a acessibilidade conta, mas o fato de você ter o produto também conta. Então tem um monte de coisa envolvida nesse processo. Eu gosto da literatura porque ela me traz histórias e fatos muito interessantes. Até para a gente trazer para cá, para a nossa conversa, que é para falar de produto, mas eu posso também falar sobre as nossas vidas. Dá para a gente misturar as coisas, os temas, porque é uma certa liberdade na rede social. A rede social permite a gente trazer histórias que possam agregar valor. E eu trouxe a ideia do texto, da frase, que eu posso inclusive citar aqui outras vezes, desse escritor colombiano. O título do livro chama 100 Anos de Solidão. Se um dia você tiver a possibilidade de ler, recomendo. Leia a obra, porque eu acho que ela tem muito que nos ensinar. Ela inclusive começa com uma frase para mim, muito importante. O mundo era tão recente que algumas coisas careciam de nome, e que pudesse descrever algumas coisas, era necessário apontar com o dedo. Isso nos remete ao começo de qualquer história de qualquer pessoa. Quando eu não sei o nome, eu preciso criar. Eu preciso dar nome às coisas. Quando a gente é criança, tudo é novo. Quando a gente é criança, a gente nem sabe que a Terra é redonda. Às vezes a gente sabe, mas a gente nem para pensar que a Terra é redonda. Imagina, nesse momento tem pessoas que estão na parte de baixo ou na parte de cima. E que se não fosse a gravidade, em tese elas cairiam. Mas a natureza ela é tão perfeita, né? Que um planeta ser redondo, a gente está sempre para cima em qualquer lugar que a gente tiver. Talvez isso seja uma forma da gente mostrar que Deus está aqui com a gente, que Ele criou esse mundo. Algumas pessoas até criam narrativas que distorcem a ideia da presença de Deus na nossa vida. Mas o universo é tão amplo, tão cheio de mistérios que ele está longe da nossa capacidade de compreensão, bem distante. A gente até tenta entender, mas acho que ele ainda vai um pouco mais além. E que bom que tem esse mistério na vida, né? Porque se todo segredo fosse revelado, talvez a vida perdesse a graça, talvez. E a vida precisa ter a graça desse desafio de eu querer entender, de eu querer melhorar, de eu querer buscar. E acho que tem um pouco disso na obra de Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão. Ele nos leva para o começo da vida e a gente vai aprendendo ao longo da história, com os inventos, com as coisas. Descobriram que a Terra é redonda. Quer não, amigão? Obrigado. Descobriram que a Terra é redonda. Vamos ver o que é que vai descobrir lá na frente. Tem sempre algo para a gente aprender, para a gente trazer para a nossa vida que possa agregar valor à nossa história.
Vamos terminar o vídeo do jeito que eu gosto de terminar por aqui. Linha Clara Dupla, um beijo maravilhoso para você. Precisar de alguma coisa, manda mensagem. Linha Clara Dupla, meu povo, sensacional aqui na nossa loja. Vou mostrar a bichinha aqui. Opa! Segue o perfil. Manda para aquelas pessoas que você conhece, que o Fabinho tá por aqui, tá? Fábio Magalhães, à sua disposição. Aqui te recebo com grande alegria.